Fala Tricolada, tranquilinho? Vídeo novo aqui no canal, sou Alexandre Antônio, sinta-se em casa, esse aqui é o canal da família Tricolor. Estamos chegando aí a quase a um número de 16 mil inscritos no canal. Meu foco é chegar a 20 e crescendo cada vez mais, eu conto com vocês. Então você que está chegando agora aqui no canal, se inscreva, indique, compartilhe, clica no sininho para receber as notificações, vamos fazer o canal Tricolada crescer cada vez mais. Muito obrigado aí pelas palavras de apoio, novamente, estou muito grato a todos vocês. Então vamos para o vídeo, coisa séria. O Fluminense tem 9 jogadores afastados do restante do elenco, 9 jogadores infectados, e a coisa está complicada para escalar esse time na segunda-feira. Tem os 9 e ainda tem outros jogadores com problemas médicos, então calcula aí uns 12 ou 13 jogadores desfalcando a equipe titular do Fluminense e o elenco no total, né? Reservas. E o Fluminense já falou que não vai pedir adiamento do jogo, vai seguir, vai para a partida, vai cumprir o protocolo, vai cumprir a determinação da CBF, que exige pelo menos um número de 13 jogadores aptos para entrar em campo. Então, se for menos de 13, aí não tem como, mas tem esse número estipulado aí pela CBF. O Fluminense disse que vai cumprir, ao contrário aí da rapaziada da Gávea, que quer adiar seu jogo de qualquer maneira, estendendo aquele belo tapetão voador pro Landim desfilar aí pela cidade do Rio de Janeiro com a anuência da Ferge. Então vamos lá, vamos falar dos nossos problemas, vamos deixar eles para lá. O Flu se posicionou na tarde de hoje sobre os casos, né, de positivo aí no elenco tricolor, 9 casos, complicado, é um surto realmente no elenco tricolor. São os seguintes jogadores: André, o volante, que possivelmente seria titular nesse jogo contra o Coritiba. Calegari, o lateral titular. O Lucas Claro, o nosso zagueiro titular. Luan, zagueiro do Sub-23. Luan Freitas, o atacante Luiz Henrique, titular da equipe. Marcos Paulo, que o Marcos Paulo teve uma coisa aí diferente. Ele ia para o jogo da Copa do Brasil, mas passou mal no hotel e ficou afastado, isolado lá no quarto lá. Então ele já passou mal antes do jogo. Também é um que deu positivo, o Marcos Paulo. O volante Martinelli, a gente tem um problema seríssimo na posição de volante. O Martinelli deu positivo. O meia Miguelzinho também deu positivo. O outro volante Nascimento, garoto da base também, que subiu para os profissionais, também deu positivo. E o lateral direito Daniel Bolt. Não consta em algumas listas aí que os sites estão dando, mas o Daniel Bolt também está afastado do elenco porque deu positivo. Todos em isolamento e cumprindo um período de 15 dias de afastamento. Então, o desfalque é sério para segunda-feira e para o próximo jogo. Vamos organizar aqui para a gente poder entender, para a gente poder escalar esse time, o possível time e o que o Odair precisa fazer para o Fluminense ganhar esse jogo contra o Coritiba, que o Fluminense precisa se reerguer. Então, essa rapaziada que vai desfalcar, e agora a gente vai tentar resolver esse problema, começando pela zaga. Na zaga nós temos aí certo o desfalque do Lucas Claro, do Luan Freitas, do Frazan, que foi entregue ao departamento físico para preparação física, para voltar a jogar. O Frazan ainda não está apto, e a mesma situação do Digão. O Digão foi entregue à parte física, então ele não tem condições de jogar ainda. Então temos desfalques sérios na zaga. E se eu não me engano, o Nino, nesse jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, ele saiu no final do jogo, antes do jogo terminar, entrou até o Matheus Ferraz nos minutos finais, ele saiu se queixando com uma dor na virilha, botou a mão sobre a virilha e saiu, e entrou o Matheus Ferraz. Então isso me preocupa, vamos ver, o time vai ser decidido no domingo, aí no domingo a gente vai saber se o Nino vai poder formar essa equipe titular. Então os desfalques são muito sérios para a zaga tricolor. As opções no momento é o Matheus Ferraz e o menino do Sub-23, que treinou hoje com a equipe profissional, ele que é zagueiro titular do time de aspirantes. Então no momento somente temos Matheus Ferraz e Igor para compor essa zaga, e vamos aqui pedir a Deus que também possamos contar pelo menos com o Nino para esse jogo de segunda-feira. Aí na posição de volantes é outro problema. Temos o desfalque do Yuri com pubalgia, ainda não está recuperado. Aí temos uma leva aí de jogadores positivados, que é o Martinelli, o André e o Nascimento. Todos eles
hoje constando na lista, aí estão afastados, além do desfalque do Yuri. Quais são as opções para formar a volância da equipe do Fluminense? Temos o Dodi e o Hudson, que provavelmente será a dupla titular para esse jogo de segunda-feira. Dodi e Hudson repetindo as escalações anteriores. Mas o problema, na minha opinião, eu não entraria com 2 volantes, o Fluminense precisa ganhar, vai jogar em casa e vai pegar o Curitiba. Eu escalaria somente o Dodi de volante, colocaria um meio de campo de Ganso e Michel Araújo. A gente vai falar ainda sobre escalação. Ou o Iago também pode fazer essa função. Não podemos nos esquecer do Iago, que também pode fazer essa função aí de volante, ele que é meia atacante. Quando veio para o Fluminense, veio com essa terminologia de meia atacante. Laterais é complicado, tá complicado também a situação do Fluminense. Por exemplo, temos o desfalque do Calegari, que é o titular absoluto, e temos também o do Daniel Bolt, que seria uma terceira opção do Fluminense, vamos assim dizer, né? É o Calegari, depois o Julião e em terceiro lugar o Daniel Bolt, mas provavelmente a opção para a equipe titular deve ser o Julião. Aí o Odair pegou lá do time de aspirantes o seu lateral direito, que é um Wesley, do Sub-23, treinou hoje com os profissionais o lateral direito Wesley. Também temos, não podemos nos esquecer do lateral esquerdo do Sub-23, que é o Guilherme. O Guilherme também faz a lateral direita, mas a opção do Odair foi colocar o Wesley lá na lateral direita, treinando hoje com os profissionais. Certamente ele será relacionado. Aí chegamos no ataque. No ataque temos o desfalque do Luiz Henrique, na minha opinião, bom atacante Luiz Henrique. O Marcos Paulo também é mais um problema para o Fluminense. O atacante que já estava com problema, que teve um problema na mão, é o Caio Paulista. Também não podemos contar com o Caio Paulista. Também não sei se vai fazer falta. E quem temos de opção aí para o ataque? Eu adianto logo, o ataque é o que menos me preocupa. Me preocupa é a posição de volante e a de zagueiro mais ainda. Temos o Fred, que está voltando, deve ser o titular da equipe. Temos o Wellington Silva e o Pacheco, esse trio aí de ataque. Aí o que o Odair fez hoje? Ele pegou a rapaziada lá do aspirante, das categorias de base, e subiu para os profissionais para treinar, para completar o elenco. E essa rapaziada, esses 2 jogadores, devem ser relacionados para esse jogo de segunda-feira, que é o Christian, atacante Christian, e o Matheus Pato, que vocês conhecem aí, que também é do Sub-23. Então vamos lá, provável escalação do Odair para esse jogo, entrando ali nesse momento na caixinha do Odair. Ele não é de criar coisas, de sair do normal, né? Ele não é nada criativo, ele vai se manter aqui lá na filosofia dele, e essa escalação que eu vou dar aqui é mantendo a filosofia do nosso treinador, que é bem segura e medrosa. Vamos lá. Ele deve começar com o Muriel no gol, na lateral direita vai jogar o Julião, na minha opinião, não tem como escapar disso. Matheus Ferraz e Nino. Se não for o Nino, tiver algum problema físico no Nino, deve jogar o Igor. Na lateral esquerda ele deve manter o Egídio. A dupla de volante, ele vai manter a dupla de volante da Copa do Brasil, que é o Dodi e o Hudson, e o meio de campo, que foi Nenê e Michel Araújo. Já no ataque, não joga o Luiz Henrique, quem deve entrar é o Fred, que deve fazer a dupla de ataque ao lado do Wellington Silva. Essa é a caixinha que se encontra o Odair. Mas a minha caixinha, meu modo de pensar e de escalar esse time, eu faria muitas modificações. Eu entraria nesse jogo com o Marcos Felipe no gol. Na lateral direita eu não colocaria o Igor Julião, eu colocaria o lateral direito Wesley para jogar ali pela lateral direita. A dupla de zaga seria o Ferraz e o Nino, ou o Igor, caso o Nino não tenha condições de jogar. E na lateral de esquerda eu colocaria o Danilo Barcelos, que é o menos pior. Aí no meio de campo faria um meio de campo diferente, já que eu tenho poucas opções de volante, eu colocaria o Dodi ali fixo na frente da zaga e um meio de campo mais criativo, com Ganso e Michel Araújo. E um trio de ataque, a Pacheco aberto na direita, o Wellington Silva aberto na esquerda e o Fred centralizado. Aí jogaria num 4-3-3, um time mais leve, um time mais rápido, um time mais agressivo para cima do Curitiba, que o Fluminense precisa vencer. Mas claro que o Odair não vai optar por essa escalação, deve optar pela escalação anterior que eu falei para vocês. Uma coisa que deve se observar, esses casos positivados aí do Fluminense, que eu vou passar essa informação aqui que eu acho interessante passar. Os exames foram realizados neste sábado,
mas alguns já apresentaram sintomas durante o jogo pela Copa do Brasil, e que isso para mim eu considero um absurdo nesse protocolo da CBF, como eu também achei um absurdo a esposa do Fred estar positivada, ter dado positivo, e o marido jogar no jogo seguinte. Não poderia ter jogado, mas o Fred jogou. Mas por quê? O protocolo da CBF permite isso. O Luiz Henrique passou mal durante o jogo, foi substituído, ele passou mal, então já estava com sintomas. E o Lucas Claro teve febre no término da partida. Então o protocolo da CBF é completamente furado. Gente, por favor, né? Mais seriedade com a saúde dos atletas. E ainda bem que na data de hoje foi abortada a ideia de presença de público nos estádios, sem condições de ter presença de público em estádio de futebol. A coisa está completamente fora do controle, o protocolo da CBF já mostrou a sua ineficácia, e a gente vai só aguardar os próximos casos aí, que não aconteça nada grave com nenhum jogador, comissão técnica, pessoas que trabalham ali nos bastidores do futebol. Então, rapaziada, o vídeo é esse. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Eu conto sempre com a presença de vocês. E, como eu disse, né, segunda-feira, meus amigos, segura na mão de Deus e vai, porque a coisa ficou estreita para o Fluminense. Um beijão no coração, saúde para os jogadores aí, que eles se recuperem o mais depressa possível. Cuidem da família, né? E nisso a CBF não pensa, né? E, pô, sem falar de determinados clubes aí que tá fazendo uma campanha ferrenha para botar público dentro de estádio, utilizando a justiça comum. Ai, ai. Alguém precisa dar um basta a esse clube. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal. Fui!